Eu já. Maravilhosa. E quando nós fazemos propósito, minhas irmãs, de nós estar nessa presença, Irmã, você não quer sair mais. Você não quer vir para a terra, porque na terra só é problema. Não é? Só é queixa, só é conta para pagar. eu falei para a pastora, falei para ela, eu nem liguei celular, só ligo para duas pessoas, né? Que é a pastora, acerca dos irmãos, acerca da igreja, e para minha filha, para ver se está tudo bem na família e as coisas, né? E liguei celular, e quando eu ligo o celular é aquele monte de mensagem: socorro, pastor, oh, pastor, não sei o que, oh, pastor, não sei o que, né? E eu falo: calma, estamos na oração, Jesus resolve, aquietai-vos, porque o Senhor é Deus, né? Irmãos, toda vez que você quer dar algo para alguém, você primeiro tem que ter. Assim é a sua vida em comunhão com Deus. Então, pastores, obreiros, né? Todos aqueles que estão na presença de Deus, você tem que separar os seus retiros com Deus. Porque como que você vai dar um pão revelado, dado do céu para a igreja, se você não tem para dar? Né? Imagina um pastor que trabalha o dia inteiro para sustentar tua casa, tua família, e pega condução, e pega trânsito, e daí vem para a igreja, e vem correndo, e ele faz a oração, e ele entrega a palavra. Pensa nesse pastor que precisa sustentar, porque a igreja cheia não é sinônimo de que dá para sustentar um pastor. Igreja cheia não é sinônimo que está dando dízimos e ofertas, e dá para pagar as contas da igreja e o salário para o pastor trabalhar integral. Não, igreja, né? Temos prova disso, né, pastor? É verdade. Né? Outra vez estávamos num evento que tinha quase 1000 pessoas e levantamos a oferta para dar para o pregador. E eu não foi ninguém que falou, estava junto contando a oferta para dar para o pregador. Mais de 500 pessoas, quase 1000 naquela época, né? Foi um evento grande. 750 pessoas. Irmãos, sabe quanto que deram de oferta? E precisava pagar a condição do pastor, simplesmente R$36. Então olha os corações só querem receber, mas não querem doar. Então eu entendo, eu não posso doar aquilo que eu não tenho, e o meu egoísmo só quer que eu receba, né? Então, igreja, ali compartilhamos com a pastora ali. Então eu fico nesses meus tempos e eu louvo a Deus, porque são tempos, né? O Senhor te renova, o Senhor fala com você, o Senhor te revela, o Senhor te molda, te lapida, o Senhor faz tantas coisas. E todos que trabalham na obra de Deus precisam entender que precisam desses retiros na presença. Um dia, 2 dias, 3 dias, não é um tempo. Você precisa de silêncio, que muitas vezes o Senhor, Ele não fala no meio do barulho. Às vezes precisa de um canto de silêncio. Por isso que muitos pastores vão para chácaras, né? Pastores que podem, eles tiram 40 dias, 2 meses numa chácara, né? Buscando ao Senhor, se consagrando, e quando volta cheio do Espírito Santo. Às vezes está no monte, né? Faz parte da caminhada cristã. Agora imagine você, um pastor que precisa urgente sustentar a família, ter um coração, tem um chamado, e vem da unção e vem da palavra. Tem toda a diferença. E toda pessoa que tem um chamado da palavra, isso pesa no coração de todo aquele que tem um chamado da palavra. Porque você sabe que a palavra, esse alimento, só pode vir do céu. Você não pode dar de você mesmo. Você precisa, isso pesa no coração de todo aquele que tem um chamado da palavra. Tirar tempo na oração e na palavra com Deus. Pesa, a alma fica triste. E eu louvo ao Senhor, que o Senhor trabalhou na minha vida, né? Como eu falei para a pastora, eu tenho meu salário, igual diz a minha filha, você é muito abençoada, você tem um convênio vitalício. Ela fala assim: você não precisa mais nada na vida. Não posso reclamar com a minha filha, que ela, sabe, que ela já me traz. Não posso entrar um pouco no meu emocional, quero chorar, que ela já traz para a realidade da vida. Você é muito abençoada. Tu tem um convênio vitalício. Olha
pro resto da sua vida, e um convênio muito bom, e ainda tem um salário muito bom. Tu tá melhor que qualquer pessoa. Daí eu já paro de chorar, sabe? De chorar, me já dou glória a Deus, aleluia. Pronto, já me renovo com aquelas palavras e já volto para a batalha. E é assim mesmo, né? Eu nem minha filha, eu vejo que Deus usa até eu não posso nem querer um pouquinho de choramingar, que ela já puxa o meu pé, volta para a realidade da vida. Dona Alessandra, tu tem um convênio vitalício, tem muita gente que não tem, está sofrendo lá em Taipas. E hoje ela mandou para mim a foto do hospital de Taipas lá. E eu falei para ela, filha, até passou na reportagem ontem, né? Como está horrível o hospital, sem médico, sem não sei o quê. E o hospital, não sei se você sabe, eu esqueci o nome que se fala agora, não é doado, mas foi dado para o hospital. Como que é o nome? Ele foi terceirizado e para um hospital aí, sírio-libanês, né? Ai, meu pai do céu. Quando eles fazem isso aí, né? E tá sem médico, tá sem as pessoas sofrendo. Se eu, quando eu estava lá, já contei para vocês, né? Que não tinha nem roupa para os enfermos, né? Não tinha soro, né? Então imagine agora, né? Mas o Senhor há de fazer algo por todos aqueles doentes. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. A palavra do Senhor. Escute os céus e ouça a terra. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Não perca a quarta-feira, sexta-feira, que a gente vamos com esse estudo até o final do ano. Glória a Deus, aleluia. Entramos na visão de Isaías, que ele começa falando na visão. No versículo 1, vai falar de uma visão que vai durante 4 reinos, chegando até o 5º reinado de um rei. Porém agora, Deus vai falar pela boca de Isaías, no versículo 2, nós vamos pegar ele, por quê? Porque é uma outra história. Preste bem atenção. Quem está falando aqui é Deus. Glória a Deus, aleluia. Naquela época, e de uma época muito remota, desde a época dos assírios, muito longe, naquela cultura, todas as vezes que a pessoa fazia um juramento, desde a época de Moisés, muito além de Moisés, quando as pessoas faziam um juramento, esse juramento eles chamavam os sacerdotes, as duas partes, e aquelas duas partes, elas tinham os seus deuses e chamavam os seus deuses. Se ela fosse comprar uma casa, uma terra, que era, vamos colocar terra, que era muito comum nas culturas antigas. Então, se eu fosse comprar uma terra, eu tinha o meu Deus. Eu fosse comprar daquele homem, ele tinha o Deus dele fosse, um exemplo, um Deus cananeu, vamos colocar. Então, e eu tinha um Deus, um exemplo. Se o meu Deus fosse Marduk, eu viria nós dois diante dos sacerdotes daquela cidade e proclamávamos o Deus dele, o Deus cananeu, e vamos o Deus dos babilônios, o Marduk. E nós fazíamos um negócio, e todo negócio, quem era a testemunha daquele nosso negócio? Eram os nossos deuses. Está compreendendo? Amém. Amém. Essa cultura vem muito antes de Abraão, muito antes de Moisés, lá dos primórdios. Tinha essa cultura. Os deuses serviam de testemunha para compra e venda de terras, de casamentos, de reinados, divisão de heranças e riquezas. Os deuses eram testemunha. Era feito algo judicial.
E vemos isso na cultura e na história, que isso aí se prolonga. Está entendendo? Amém. Chegamos agora na época de Moisés. Capítulo 1 de Êxodo, capítulo 2. Deus chama Moisés. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés, esse chamado, na qual ele é atraído, porque Deus vai falar com ele através da sarça. Na verdade, Moisés foi atraído pelaquela sarça ardente que fumegava. E Deus fala com Moisés ali. E a primeira coisa que Deus vai falar para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Considerada até os dias de hoje a montanha de Deus. Aquele lugar, a montanha Horebe. Montanha de Deus. Vai vendo, igreja? Deus fala com Moisés e Deus fala para ele que o iria enviar para libertar o povo dele do Egito. Sim ou não? Sim. Moisés fala para Deus, diante da cultura: como que eu posso chegar lá e falar as tuas palavras se eu não sei o teu nome? Só se falava os nomes quando a gente fazia um pacto entre as testemunhas. Deus vai chamar então Yahvé. Deus se revela a Moisés. Só se revelava diante de um tribunal, diante de um pacto que tinha testemunhas. Não tinha testemunhas ali. Mas Deus vai chamar ali Yahvé. Deus revela o nome a Moisés. Glória a Deus, aleluia. E Deus fala na nossa linguagem aqui, traduzido para nós em nossa Bíblia. Deus vai dizer: eu sou. Traduzido para nós, para português, para o nosso entendimento. Mas na Bíblia hebraica, Deus vai dizer: eu serei o que serei. Glória a Deus. Não é eu sou. Mas para o escritor, ao escrever, traduzir para nós, para o nosso entendimento, ele coloca: eu sou. Eu sou. Mas você entendendo, é o mesmo significado e sentido: eu serei o que serei. Glória a Deus, aleluia. Transliterando o nome de Deus, Yahvé: eu serei o que serei. Glória a Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso é o Shaddai. Glória a É o Deus. significado e todo o sentido do nome de Deus. É por isso que Deus diz: eu serei o que serei. E naquele momento, Deus cela, ao se revelar. Nenhum Deus se revela. É um homem que sempre procura a revelação de Deus, é o natural. Mas Deus, ao se revelar a Moisés, Deus está revelando ali a santidade dele. Revelar-se revela a santidade dele, igual foi em Isaías capítulo 6. Deus revelou naquela visão a santidade dele, algo muito profundo e pessoal da divindade de Deus. O pacto foi feito. E quem são as testemunhas? Deus. Além de se revelar, foi a testemunha da revelação e do pacto com Moisés. E o Senhor diz para ele, né? Eu serei o que serei. E ele diz: Senhor, eu não sei falar. E o Senhor fala: eu já movi o coração do teu irmão Arão. Ele vai se encontrar com você no deserto. E vocês então, ele falará por você. Porque Moisés era gado. Não que era gado, né? Não tem nada na Bíblia que diz que ele era gado. Ele tinha uma dificuldade na língua, porque todos os egípcios, em sua cultura, os príncipes tinham a sua língua bifurcada ao seu Deus, que seria como se fosse hoje um batismo. Não se batiza a criança?
os católicos, não representa algum Deus para eles? A devoção de algum Deus? Era daquela época. Toda vez que a criança ela era apresentada a algum Deus egípcio, ela tinha uma marca. Então, dependendo do seu Deus, ela tinha a língua bifurcada. Lembre-se, Moisés não é o nome dele. Moisés é um nome egípcio. E é uma palavra que significa tirado das águas. É um nome egípcio, não um nome hebraico. E ele foi criado lá no palácio egípcio. E cresceu na sabedoria, no entendimento, em todo no ensinamento egípcio, na literatura, em todas as coisas egípcias. E tinha os seus deuses egípcios. Por isso que tem essa menção, eu não sei falar. Vai ficar para uma outra hora que a gente vai entrar num estudo aqui de Moisés, que você vai ver que coisa profunda de Deus. O pacto foi então selado. Quem foi a testemunha? Deus. Tinha mais algum outro Deus como testemunha? Não. Mas quem era a outra testemunha? Moisés, representando os filhos de Deus Israel, que estavam presos no Egito. Você conhece a história que então Moisés se levanta e Deus o usa lá. Deus levanta Moisés como um líder, e Deus, através de Moisés, manifesta sinais, prodígios e maravilhas e liberta o povo do Egito, como a única função para adorá-lo no deserto. Vai pegando isso aí no teu coração. Para que Deus se revela? Para a única função, para ele ser adorado no deserto. Celebram-se a Páscoa, fator primordial da adoração a Deus. E vai daí você ver toda a trajetória no deserto. Deus nesse momento está se revelando para eles como? Como um Deus que está cuidando. Senhor, você tirou nós do Egito e não deu água? Deus então faz a água sair da rocha e mata a sede. Senhor, nós estamos com fome. Lá no Egito tinha um pedacinho de carne uma vez por ano. Nós queremos carne. Deus manda as cordonices. Senhor, a gente está com fome. Ai, não tem nem pão. Senhor, manda a provisão do pão. Senhor, está muito sol quente. Deus manda a nuvem da glória ficar em cima, para eles não serem queimados do sol. Deus está se revelando como para o povo. Uma coisa é se revelar a Moisés e falar com Moisés face a face. Outra coisa é falar com o povo. Glória a Deus, aleluia. Deus está se revelando ao povo nos cuidados. Deus abre o mar vermelho e o povo passa. O povo não precisa comprar roupa, porque o poder da glória de Deus faz a roupa crescer, faz o sapato crescer. Deus está cuidando. Fala, Deus está cuidando. Deus estava se revelando como um pai. Pai é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê. Sim ou não? Deus está se revelando nos cuidados, como pai, está cuidando, está provendo as necessidades. De noite, naquele breu escuro, o grau cai abaixo de zero, e para eles não morrerem de frio de madrugada no deserto, Deus coloca uma nuvem, uma coluna de fogo, para iluminar todo o acampamento, e eles não serem picados pelos bichos peçonhentos de noite que surgem no deserto. É um cuidado. Só cuida quem verdadeira ama. E só pode ser não o amor de um homem e de uma mulher, é um amor paterno, um amor de Deus. Por quê? Porque quando Deus se revela a Moisés, Deus faz um pacto com Moisés. Está entendendo, igreja? Deus faz uma
uma aliança. E quem são a testemunha? Deus e o povo. Deus entrou, precisava para todo pacto, precisava de uma testemunha. E quem era a testemunha naquela época? Os deuses. Mas quem agora vem como testemunha? O Deus Todo-Poderoso. Para você entender a cultura da época, fala glória a Deus. Como é interessante, né? Você sabia também, não fugindo desse assunto aqui, que na época de Ruth, quando o homem queria casar com uma mulher, ele tinha que avisar o sacerdote. Vinha parente da noiva e os parentes do noivo, e as pessoas que serviriam de testemunha diante de Deus. Hoje até assim no cartório, né? Traz as testemunhas, não é assim? Por quê? Porque no cartório nós estamos assinando, estamos selando um pacto, estamos assinando, isso é um pacto. Por isso que tem as testemunhas. Vai ver, lá em Ruth, eles iam usar como pacto, você não vai acreditar. Se não tinha testemunha, eu tinha que selar com a sandália do pé. E se a pessoa recusasse, quer casar com ele? Não. Tinha todo aquele negócio de dote que você já sabe. Então eu tinha que tirar a sandália do pé e dar para o noivo, que eu recusei casar para ele. Eu recusei a oferta do noivo. Então, para selar, eu tirava a sandália do meu pé e dava para ele. Você pode ler o livro de Ruth, lá explica melhor. Coisas de cultura. Está entendendo? Na época de Jacó, nós vemos lá que o pacto tinha que, quando você fizesse um pacto na época dos patriarcas, você tinha que colocar a mão debaixo da coxa da pessoa. E significava pacto de gerações. Se eu morrer, tu vai ficar cuidando e auxiliando meus filhos, meus netos, tataranetos. Vários tipos de pactos. E suas testemunhas sempre ligadas a Deus. Algum Deus. Então aqui, Deus tira o povo do deserto. Deus está cuidando do povo. Deus está provendo do povo. Deus está abençoando o povo. Deus dá vitória ao povo. Deus ensina ao povo. E o povo está conhecendo a Deus. Cada milagre, o milagre do pão, do maná que desceu do céu, significa glória manifestada. E glória manifestada significa santidade de Deus. Deus está se revelando. Para eu fazer milagre, glória. E a glória significa a minha santidade. Está operando aquele poder. Em João capítulo 1, em João capítulo 2, não tem lá. João capítulo 2 fala da água que foi transformada em vinho, sim ou não? No último versículo está escrito bem assim: e Jesus revelou assim a sua glória, porque glória é poder, poder é a santidade de Deus, glória é santidade. Revelou assim a sua glória, por ter transformado a água em vinho. Fala, glória é santidade. Glória é santidade. Então você está entendendo que cada vez que Deus está operando no deserto, Deus está se revelando em glória, em santidade. A nuvem da glória ficava onde? Na porta da tenda. A porta da tenda se chamava porta do encontro. Todas as vezes que Deus ia falar para eles andarem para o acampamento, a nuvem da glória descia. Moisés entrava na tenda e a glória de Deus era manifestada. Lembra disso? Glória a Deus. Era a glória de Deus. Quando Moisés sobe no monte Horebe para falar com Deus, lá no monte Sinai, Deus se revela a Moisés. Deus vai escrever os 10 mandamentos. Deus revela o quê? A glória. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que a glória era tão que o monte fumegava e tremia, que o povo de longe dobrava os olhos, a cara no chão, de tamanho terror é ver a glória de Deus. Aleluia. Você também vê lá em Êxodo que
o rosto de Moisés brilhava do quê? De glória. A ponto que era tão forte que ninguém conseguia olhar. Olha a glória e o poder de Deus. Então tamparam a cabeça de Moisés com um véu. De tamanho poder e glória. Porque aquela luz, daquela glória, ofuscava, cegava o povo. Gente, conhecer a Deus é tremendo. É tremendo quando você vai conhecendo como Deus é. Quem é Deus? E a igreja do século de hoje ainda não conhece esse Deus profundamente. Foi feito então o pacto. Deus então se revelou. Deus cuidava do povo. E esse cuidado era de um amor paterno. Deus tirou o povo do Egito. Deus nunca chamou eles de filhos. É a primeira vez que Deus vai falar: criei filhos. Criei, cuidei, estive ali todo o tempo deles, cuidando. Criei filhos para mim. Aquele povo, o amor de Deus era tão grande que Deus toma eles como filhos. Primeira vez que Deus se revela como um amor paterno. Isaías capítulo 1 e Isaías 36. Deus vai falar: eles não são apenas ramos, não, eles são meus filhos. O amor que eu tenho é o amor de pai, é o amor que cuida, eu amo com o amor de pai. Agora aqui, Deus se manifesta nesse ponto aqui. Ao longo da história, o povo se afasta de Deus, adora outro Deus, e o povo cai numa apostasia espiritual tão grande, que agora, nessa época de Isaías, Deus vai se manifestar agora numa audiência. Deus agora que vai chamar o povo para uma audiência judicial. E aqui, igreja, o coração de Deus se revela como um coração de um pai, um coração consternado, chorando, magoado. Deus marca essa audiência porque Ele é testemunha viva de que Ele tinha escolhido aquele povo, mas aquele povo estava afastado agora de Deus. E Deus vai agora com o coração consternado dizer: ei, eu criei filhos, eu os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus agora, numa audiência marcada, Deus vai falar da ingratidão do coração daquele povo. Só quem é pai, que vê a ação de um filho ingrato, sabe que dor é essa. Deus está agora falando desta dor. Meus filhos se revoltaram contra mim. Imagine Deus que lembra lá daquele pacto do monte Sinai com Moisés. Ele foi testemunha, ele cuidou, ele foi provedor, ele fez aquele povo lá do deserto crescer, ir para a terra prometida. Deus cumpriu a palavra, Deus cuidou, e agora esse povo está rebelde. E rebelião contra Deus é a pior ingratidão. Vemos o pai falando de coração para coração, igreja. A primeira vez na história. Criei filhos, fiz crescer, cuidei, mas agora eles se revoltaram contra mim. Agora eles agem como ingratos, não reconhecem tudo que eu fiz por eles. Me revelei a eles. Eles viram coluna de fogo, eles viram o mar se abrir, eles viram a nuvem da glória.
se revela a pior ingratidão que existe no coração humano. Estão revoltados. Nesse ponto aqui da história, eles estão longe de Deus, adorando outros deuses, não querendo obedecer a Deus, fazendo as coisas que lhe dão na cabeça. E agora Deus marca uma audiência, e Deus vem como testemunha, e é Deus que está pleiteando a causa. Fala, Deus está pleiteando a causa. Deus quer ser adorado. Deus quer que os filhos dele adorem ele em verdade e em espírito. Deus quer ser o centro da história. Deus quer ser o centro da tua vida. Deus quer ser o centro de tudo. Imagine Deus descer agora na terra e marcar uma audiência judicial, chamar o juiz, chamar os advogados e Deus falar: testemunha, eu sou a testemunha, que eu salvei, eu dei o meu filho no jeito para morrer na cruz, eu livrei, eu curei, eu dei provisão, eu abri as portas, mas agora ele não me adora mais, ele não me adora mais, ele não me louva mais, ele não me obedece, ele não me oferta. Igreja, que tremendo. Se Deus viesse agora e você recebesse uma intimação te chamando para fora, tem o juiz, tem os advogados, tem o escrevente e tem as testemunhas. E Deus seu juiz, Deus seu advogado, Deus seu escrevente, a palavra dele é o escrevente, Espírito Santo. E ele ser a principal testemunha. E você aparecer nesse tribunal com o teu orgulho, cheio das tuas razões, cheio de si, cheio da tua certeza, das tuas convicções. E você chegar na frente do grande juiz. Por que está essa audiência? Porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te salvei, eu fiz um sacrifício do meu único filho por você. E por causa da tua ingratidão, por causa do teu orgulho, eu não recebo nem o muito obrigado, nem ação de graças. Imagine Deus falar isso para você hoje. Essa adoração que você me dá, com o coração cheio, cheio do teu orgulho, cheio da tua rebeldia, cheio do teu egoísmo, cheio do teu ego, é isso que eu mereço de você depois de tudo que eu fiz por você. Era isso que Deus estava pleiteando. Igreja, isso aí me chamou tanta atenção. Como está a nossa vida diante de Deus? Deus tem se agradado realmente da sua vida, do seu louvor? É muito fácil vir para a igreja, louvar, adorar, pregar, cantar, dar glória a Deus, mas e no seu dia a dia, no seu íntimo com Deus? Como que está o seu íntimo com Ele? A aliança que você tem com Ele através de Jesus Cristo? Vem, toma ceia, mas continua no mesmo pecado, continua no mesmo jeito, continua da mesma forma, igreja. Isso é sério. Eu quero que Deus, quero bênção, mas continua do mesmo jeito. Isso é sério. Gente, evangelho é renúncia. Servir a Jesus é auto se renunciar. Se você não renuncia o pecado, se você não renuncia o teu ego, não renuncia o teu orgulho, a tua ingratidão, Deus não está recebendo. Deus do céu, se as trombetas tocar, é sério, igreja. É renúncia. Nós estamos vendo um pai pleiteando adoração verdadeira.
por interesse. Eu te sirvo se tu me abrir as portas, se tu me dar riqueza, se tu fazer o grande, soprar meu nome. O que você vai ver na internet é pregação de autoestima, autoajuda. Deus não quer isso. Deus quer uma pregação verdadeira, que nos chacoalhe, chama a nossa atenção, para nós adorar Ele em verdade. Um pai pleiteando o amor e a adoração dos teus filhos. Igreja, como que está a sua adoração diante do Pai? Pergunta para Ele se Ele está aceitando. O que nós vemos na internet são pregações. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim não. Uma vez que você louva, Deus está aceitando. Deus ama todo mundo. Ei! Não é assim não. Não é o que a Bíblia ensina. É o que o evangelho falso diz. Você pode chegar na igreja vestido de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você pode adorar de qualquer maneira. Não é o que a Bíblia diz, igreja. Vamos louvar e cantar. Vamos fazer fama no meio gospel. Não é isso que a Bíblia diz. Você acha que Deus está aceitando esses louvores aí da fama gospel? Deus nem ouve, porque louvor é unicamente para Ele. Louvor é adoração. Cantamos música, vai mudar meu cativeiro. Se eu falei, que graça ele pensa que ele está? A graça não foi de graça. Esse tempo da graça, a porta está se fechando. Esse tempo da graça que você mais vê aí na internet, estamos no tempo da graça. Faz o que você quer, tudo pode. Deus é amor. Não é o Deus da Bíblia. A graça não foi de graça, teve um preço alto para Deus. Como estamos servindo a Deus? Como estamos adorando a Deus? Como que estamos amando a Deus? Falando que amamos a Deus, mas as nossas atitudes, as nossas emoções, nosso pensamento está dizendo ao contrário. A nossa boca está falando ao contrário. Amamos a Deus? Que amor é esse? Que é o meu ego, as minhas preferências, a minha carne, as minhas vontades em primeiro lugar, sendo que este amor da graça é renúncia. Eu tenho que renunciar às minhas vontades, eu tenho que renunciar o que eu penso, meus egos, meus desejos, eu tenho que renunciar. Esse é o amor da graça que Deus pleiteia. Filhos desobedientes. Será que esta geração de agora, os filhos de Deus podem ser chamados filhos de Deus? Olhamos para a cruz, olhamos para o sangue e queremos declarar que somos melhor do que a graça. Não, já pagou o preço. Não é assim não. Queremos levar uma vida de mentira, de engano, vida embaraçada. Queremos mentir para nós mesmos que estamos andando com verdade e veracidade, e é mentira. E o que você mais vê aí? As pregações de um Deus que vai te exaltar, vai te dar casa, vai te dar mansão, vai soprar teu nome, você vai ser bilionário. Por que você vai ser bilionário? Se você morrer, você não pode levar o dinheiro. Você não pode levar a moeda para a eternidade. Para a eternidade só vamos levar mesmo as nossas ações. E se chegarmos lá,
se o nosso nome verdadeiramente estiver escrito no livro da vida. Criei filhos, eu fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim e me abandonaram. Versículo 3: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu lugar, onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Só pode entender a Deus se eu me dobro a Deus. Só posso conhecer a Deus se eu dobro os joelhos e busco a Deus. A conhecer o coração de Deus, não tem outro caminho. O caminho é dobrar os joelhos e se humilhar. É por isso que o povo não entendia. E essa história, Deus rebaixa o povo deles de título de filhos para título de animal irracional. Deus está numa audiência, Deus está pleiteando a ação dos filhos deles, e Deus rebaixa a condição de filho para animal irracional. Olha que Deus vai falar: o boi conhece o seu dono. Um animal conhece o seu dono. O jumento, o lugar onde lhe dão comida. O jumento sabe o lugar onde é para ele comer. Mas os meus filhos de Israel não têm conhecimento. O meu povo não entende. Porque para conhecer e para entender, tem que se humilhar. Israel estava longe de Deus por causa do orgulho, longe de Deus por causa da frieza espiritual. Eles estavam longe de conhecer. Eu só posso conhecer se for com sinceridade no coração. Imagina um pai pleiteando a atenção dos filhos. Hoje nós vemos nessa geração que ficar idoso é um grande problema, porque essa geração entende que ser idoso é ser exilado, abandonado, desprezado. Os jovens hoje tratam os idosos assim como se fossem um nada. Verdade. Sem respeito, sem conhecimento de que aquele idoso, ele deu a vida para construir aquela família. Vemos pessoas dizer que tem medo quando a idade chega, porque sabe que corre o risco de ser isolado, desprezado, taxado que é aquele que não sabe nada. É por isso que os idosos começam a cair numa depressão emocional. Idoso, esse velho. Igreja, sério. E esses jovens têm essas atitudes porque não conhece. Porque quem conhece vai amar e respeitar até o fim. Era um pai que está com o coração consternado, está chamando a atenção. Olha, meus filhos, rebaixa a posição de filhos para uma posição de animal. Isso é sério, igreja. Deus olhar para os filhos dele de Israel e Deus falar: esses não são meus filhos. As atitudes, as ações, os pensamentos deles é como de um animal. É um pai pleiteando o amor dos seus filhos. O meu povo não entende, está com a mente cauterizada. É um povo ali que não reconhece mais tudo aquilo que Deus fez. Agora Deus vai dizer, esse pai diante desse tribunal, ele vai dizer no versículo 4: ai desta nação pecadora. Esse ai
E esse ai de Deus está carregado de uma justiça, de um juízo que Ele vai dar por causa daquela ingratidão toda do povo. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores. Olha, Deus rebaixa, Deus fala, não é meu filho. Sabe quando você cria o filho, chega na adolescente, entra o espírito da rebelião, começa as más amizades. Seu filho era tão bonzinho, pegou amizade com fulano, pronto, mudou. Né? Você fala, esse não é meu filho não. Não é o filho que eu criei. É bem dessa maneira. Ai, dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores. Olha que Deus vai falar. São filhos de Belial, filhos do diabo. Olha que Deus fala. São filhos do mal, filhos de Belial. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Quando ele usa essa palavra, o Santo de Israel, ele está querendo dizer: desprezaram a minha glória, desprezaram meus sinais, meus prodígios, minhas maravilhas, meus cuidados, desprezaram a minha santidade e toda a minha glória. Aleluia. Não pode ser meu filho. Então Deus chama eles de filhos de Belial. Imagine hoje, a Bíblia vai dizer o fato de nós não sermos consumidos por Deus é devido a Jesus Cristo e o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Que fica, pai, não pega não, pai, dá mais um tempo, eu vou convencê-lo do pecado. Pai, não mata não, eu estou convencendo, eu vou arrancar as nossas amizades. Ele vai mudar, pai, não consome não. Deus quer nos consumir por causa dos nossos pecados, igreja. Deus não aceita o pecado. Que Deus é esse que essa geração prega, que aceita pecado? Mentira, isso é um evangelho falso. Deus começa falando para Isaías: eu não aguento, isso dói em mim. Agora imagine Deus olhando para a terra nesse exato momento e vendo como nós agimos, e vendo as nossas atitudes, os nossos pecados, os nossos orgulhos, a nossa natureza, as nossas mentiras. Estamos lá dando adoração em plena Santa Ceia. Está tudo bem. Imagine Deus: eu dei o sangue do meu filho para ela fazer isso. Eu dei o sangue do meu filho para ela pisar, para ele pisar e não se converter verdadeiramente. Imagine Deus agora no trono, igreja, olhando para mim e para você. É sério, igreja. Nós refletimos e avaliamos quem nós somos na presença de Deus. Entra ano e sai ano, nós não tomamos decisão, não queremos nos arrepender dos nossos pecados e achamos que a nossa justiça própria é que tem razão. E a Bíblia diz que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia para Deus. Imagine Deus olhar para o nosso coração nesse exato momento e a gente choramos, lamentamos, mas não largamos o nosso pecado, não consertamos a nossa vida, não negamos, não renunciamos aquilo que nos afasta de Deus por amor a Ele. Ou o nosso pecado tem mais valor do que o amor de Deus, ou o amor de Deus tem mais valor e eu largo o pecado pelo amor ao meu Deus.
renunciar os nossos pecados por amor a Jesus. Mas a geração de hoje está pregando ao contrário. Está dizendo, não precisa renunciar ao pecado. O amor de Jesus aceita. E não é isso que a Bíblia diz. É sério, não é, igreja? E as trombetas logo, logo vai soar, minha igreja. E sabe por que não se prega pecado hoje? Porque se pregar pecado, atinge o mimimi, o ego, o orgulho. Eu vou, mas nessa igreja não. Ela está falando para largar o pecado. Jesus me ama do jeito que eu sou. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Nunca vai amar a prática do pecado. Nós temos esse Pai. E esse Pai, igreja, que é o tempo todo a nossa comunhão com Ele. Nós temos esse Pai aqui de Isaías, entrando numa justiça judicial e pleiteando uma adoração. Esse Pai está o tempo todo dizendo para mim, para você, me adore. Se tiver que renunciar, tomar uma decisão, tome por amor a mim. Eu garanto que você não está perdendo nada, mas você só vai ganhar tudo comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Faz uma adoração verdadeira. Deus está querendo essa adoração verdadeira, não para se mostrar, não para status, não, mas uma adoração verdadeira que sai da alma, igreja. E o que nós queremos nesse século 21? Queremos igrejas lotadas. Para que se vai ficar tudo, igreja? Queremos igrejas que preguem para o ego e não para tirar o ego. Oh, como tudo está errado, não é, igreja? Como tudo está errado. Trocaram a adoração pela fama. Para que uma igreja pequena? Não, bispo, tem que ter um prédio grande. Tem que crescer. Se tiver dinheiro, todo mundo aceita. Fica toda a igreja. Ter grandes monumentos, vamos alcançar almas. Nós não alcançamos, nós não convertemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você só prega, nós não somos nada. Olha, o tal pastor revela. Manda ele revelar então os números da Mega Sena. A maior revelação está aqui falando para nós se humilharmos o tempo todo, quebrantar o nosso coração o tempo todo. Porque é a única garantia de que Deus não resiste um coração quebrantado. Mas queremos igrejas que fica aquele monte de homem na frente, engravatados, com cara de delegados e julgadores, com seus carros parados na porta da igreja, e cada um com um carro melhor que o outro, e achamos que porque ele tem um carrão, porque ele mora numa mansão, Deus é com ele. Mentira, não é isso que a Bíblia diz. Porque senão Jesus não tinha vindo como humilde, nascido numa manjedoura. Oh, Jesus. O Senhor a cada dia, minhas irmãs, tira as escamas dos nossos olhos, para nós enxergar o coração de Deus, o que realmente Deus fala conosco. Se Ele quiser nos dar a mesa, se Ele não quiser,
nós sempre vamos dizer: Pai, a minha adoração é tua, faça da minha vida o que tu bem desejar, porque a minha vida não é minha, é tua, papai. Eu quero que a minha vida esteja no centro da tua vontade. Todas as vezes que eu pecar e desagradar o Senhor, que o teu doce Espírito Santo coloque arrependimento, que eu me arrependa, que eu me humilhe, que eu chore por causa do meu pecado, Senhor, e que a tua graça, a tua misericórdia me abrace, me sustente, Pai. Eu preciso de ti. Feche meus olhos aonde você está. Deus estava falando isso, tudo isso para o povo de Israel. E Ele continua falando: meus filhos, vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. Eu dei o meu único filho para morrer na cruz por você. O meu amor é tão grande, tão sublime, que eu abri mão de tudo e dei o meu filho na cruz por você, para você me adorar em verdade e em espírito. Eu sou teu Pai, é só chamar. Seja em qualquer situação, qualquer circunstância, a igreja adore Ele. Aleluia a Deus. Oh, glória. Qualquer que a sua, minha adoração, que a nossa adoração seja encarregada de amor, de graça, de quebrantamento para Ele, porque Ele é o nosso Pai, nosso Pai. Glória a Deus. Eu sou teu Pai.